inimiga que te impede de criar múltiplas fontes de renda online, a inimiga que te impede de criar os teus projetos, a inimiga que te impede de ganhar mais dinheiro, que te impede de ter liberdade geográfica, que te impede de ter liberdade financeira, de te impede de morar onde você quer, que te impede de ter o carro que você quer, de que te impede de ter a vida que você quer. E hoje, esse conteúdo que eu vou trazer para você, a gente vai dar um soco bem forte dessa procrastinação. A gente vai trabalhar junto aqui hoje para você, de verdade, destruir a procrastinação na tua vida. Eu acredito que esses próximos minutos que a gente vai passar juntos vai ser de extremíssima importância se você quer criar múltiplas fontes de renda online, se você quer viver o seu propósito, se você quer viver a vida nos teus termos, se você quer ter a tua liberdade financeira, tua liberdade geográfica, se você de verdade quer ter liberdade de tempo. A primeira parada que eu quero começar a falar para você aqui sobre procrastinação é o seguinte: nossas vidas, ela depende das nossas decisões e das nossas escolhas, tá? É simplesmente assim. Existe um conceito na vida que ele é muito simples, mas que a maioria das pessoas não entendem, tá? Por que a maioria das pessoas elas continuam stuck? Por que elas continuam paralisadas, paradas na vida delas? Eu vou falar para você o porquê. Um conceito muito simples. Você tem que saber onde você está e você tem que saber onde você quer chegar. E você tem que se mover. Isso é muito simples de você conseguir compreender. Você tem que saber onde você está, você tem que saber onde você quer chegar e você tem que se mover. É assim que você faz quando você sai da sua cama para você ir no banheiro. É assim quando você sai de casa para ir para o trabalho. É assim como você faz quando você sai da mesa da cozinha para você, de repente, ir até a geladeira. É assim que você faz para ir de um quarto para a sala. É assim que você faz quando você vai fazer uma viagem. E é assim também para os nossos objetivos. Exatamente as mesmas coisas. Porém, existe algo interno dentro das pessoas que impedem ela de fazer esse movimento, de onde elas estão para onde elas querem ir. Muita gente vai botar foco o quê? E onde quer chegar. Não está errado você botar foco em onde você quer chegar, mas é importante você saber onde você está primeiro. Então, quando a gente sabe onde a gente está e a gente sabe onde a gente quer chegar, e quando a gente fala de onde a gente quer chegar, a gente está falando de metas aqui. A maioria das pessoas não tem metas, não tem nenhuma meta. Elas têm apenas o quê? Um sonho vago, uma ideia vaga do que elas querem de verdade manifestar. E a maioria dessas pessoas vão ficar simplesmente trafegando na vida, recebendo aquilo que a vida vai dar para ela. Muitas das vezes não vai dar para ela de volta aquilo que ela estava desejando, porque ela não decidiu que ela queria isso, tá? Então, ter metas é de extremíssima importância, tá? A pessoa que é orientada por metas, ela consegue manifestar a vida dela numa velocidade 10 vezes mais rápida, 15 vezes mais rápida do que uma pessoa que não tem meta nenhuma. Então, se você for ver, se você for de verdade encontrar qualquer pessoa de sucesso que realizou alguma coisa, que manifestou alguma coisa, você vai perceber que essas pessoas tinham metas. Eu estava conversando ainda há pouco com a Mayara, né? A Mayara está até aqui no YouTube também, meu amor, minha linda, maravilhosa. Então, eu estava conversando com ela estava estudando, né, um material de metas que eu também recomendei para ela, né, que é até do Brian Tracy. Eu já participei da mentoria do Brian Tracy. E o Brian Tracy fala uma coisa fantástica. Ele fala assim, cara, você tem que escolher uma coisa. Ou você vai ser a pessoa que vai ter metas, ou você vai ser guiado por uma pessoa que tem. E aí você tem que escolher onde você está. Você tem que escolher em que lado você vai querer estar. Ou se você é a pessoa que tem metas, ou a pessoa que vai ser guiada por alguém que tem meta, né? Que de repente vai trabalhar para alguém que tem metas. É uma escolha que você vai ter que ter aí na sua vida, fechou? Quem está chegando por agora não está sabendo, olha só, segunda-feira a gente vai começar a maratona Múltiplas Fontes de Renda Online. Galera, de verdade, vai ser... Vou falar palavrão aqui, né? Vocês sabem que eu de vez em quando falo palavrão mesmo. Vai ser foda pra caralho essa parada, meu. Vai ser muito top. Pode ter certeza que eu vou trazer realmente um conteúdo extraordinário para você. Estou montando os slides, estou montando umas paradas muito feras aí. A gente vai ter a comunidade secreta no Facebook, vai rolar alguns desafios também na próxima semana para você implementar, para você colocar em prática. Então, quem não garantiu sua vaga ainda na maratona, tá dando mole. Só falando assim mesmo, tá dando mole, tá bom? Vamos para o conteúdo, então, hoje aqui, que é sobre a procrastinação, tá? Sobre as vagas da maratona, evento 100% online gratuito, tá na descrição desse vídeo aqui no YouTube, tá na bio no Instagram, ou então tá em cima aí no Facebook, tá? Gente, deixa eu primeiro fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aí sente, tá? Seja verdadeiro para você aí primeiro. Quem de vocês sente que se vocês
procrastinassem menos, todos nós procrastinamos, mas se você soubesse como procrastinar menos, você faria mais dinheiro? Você teria uma qualidade de vida melhor? Você teria mais clientes? Você teria mais sucesso? Seja lá o que se considere sucesso. Você teria, de repente, mais resultados? Talvez você estaria com o corpo mais em forma? Talvez você estaria com mais dinheiro na sua conta bancária? Talvez você teria, sei lá, outros bens materiais? Talvez você já teria resolvido vários problemas da sua vida? Seja sincero aí para você agora. Não é para mim que você tem que responder isso, tá? É para você. Lembra que a gente estava falando? Onde a gente está, para onde a gente quer chegar. Seja sincero. Se você, de verdade, descobrisse, soubesse como reduzir a procrastinação, praticamente eliminar a procrastinação, de verdade, você teria mais na vida, seja lá do que você quer ter. Cada um vai ter seus objetivos aqui e tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. O José perguntou, né, o que é procrastinar? É uma boa pergunta até que eu vou responder daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Eu quero deixar primeiro aqui para você o que é procrastinação. Aproveitando até que o José aqui fez a pergunta, né? É exatamente esse primeiro tópico. A Vilma falou, teria mais clientes, mais din-din, mais resultados, né? A Thelma falou, sim, 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 né? Às vezes falta força mesmo, né? Sim, eu tenho que trabalhar com isso, ok. Pessoal no Instagram não falou nada, então já estão resolvidos nessa parada de procrastinação, né? Pelo amor de Deus, né? Já está todo mundo resolvido nessa parada. Mas vamos lá. Vou dar aqui para você algumas características do que significa procrastinação, tá? E aí você vê aí na tua vida, nesse teu momento agora, se você está vivendo isso daí, tá? Procrastinação é você deixar para depois aquilo que você sabe que deveria ter feito. Então, você procrastina porque você sabe que você tem que fazer uma coisa, mas você deixa para depois, uma coisa que você sabe que era importante de ter sido feita. Procrastinar é você não entrar na ação. É faltar força para criar a realidade. Então, você procrastina. Te falta essa força para você poder se mover. É você ficar enrolando para resolver sua vida, né? Ou seja, ficar jogando as coisas para debaixo do tapete. Às vezes a pessoa não quer ver que ela não tem dívida, que ela está com dívida, mas ela não quer nem abrir a conta bancária para ela poder ver. Ela não quer, talvez, resolver alguma questão com alguém. Ela não quer resolver, às vezes, alguma questão no trabalho. Às vezes, ela não quer ter uma conversa para poder resolver um determinado assunto. Às vezes, até um cliente demonstrou interesse pelo produto ou pelo serviço dela e ela procrastina, de repente, de responder aquele cliente de uma maneira de auto-sabotar o teu sucesso. Então, as pessoas que estão nesse estado de procrastinação, o que elas estão fazendo? Elas estão deixando para depois algo que ela sabe que era importante de ter sido feito, tá? A procrastinação é diferente de preguiça. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Então, é você querer jogar poeira para debaixo do tapete, é você se julgar consistentemente como incapaz. Ou seja, se eu me julgo, quem se julga como incapaz, o que essa pessoa faz? Né? É melhor eu não agir porque eu sou um incapaz. Eu vou ser uma fraude se eu começar a agir. Quem lembra da live da síndrome do impostor? Está muito associado à procrastinação com o impostor, com a impostora aí dentro das pessoas, tá? Por exemplo, você procrastina se você já iniciou nesse mundo online, ou você está querendo iniciar nesse mundo online, você quer gravar vídeos, mas você não grava. Você até sabe da importância de gravar vídeo, mas você não grava. Eu vou pegar um café primeiro, eu vou arrumar o quarto primeiro, eu vou dobrar uma roupa primeiro, eu vou arrumar essas gavetas aqui primeiro, deixa eu jogar aqui uns e-mails aqui de spam aqui fora primeiro, antes de gravar esse vídeo, deixa eu dar mais uma olhadinha no WhatsApp, deixa eu dar mais uma olhadinha no Instagram, deixa eu dar mais uma olhadinha no YouTube, no Facebook, e vai lá e fica simplesmente cumprindo ali um programinha, né? Um programinha. Pegou o telefone, começa a seguir um programinha ali no telefone. Então, às vezes você sabe da importância disso, você quer gravar, você não grava. Você fala, vai ser mais tarde, vai ser mais tarde, vai ser mais tarde, e vai lá e pula para outro dia. Depois pula para outra semana. E daqui a pouco se passaram semanas, talvez passaram meses que você não resolveu aquilo que você tinha colocado, né? Procrastinar, por exemplo, é você querer expor suas opiniões, seus conhecimentos, mas você não faz isso. Você não entra na ação. Procrastinar, você já tem entendido o poder que tem a internet, o poder que tem o online, e você ainda continua offline. Você ainda continua focando o quê? Em trocar o tempo por dinheiro.
continua focado em ter apenas a estabilidade, em ter a falsa segurança que é, talvez, de um emprego, alguma coisa nesse sentido, tá? Mais o que aqui, tá? Se pergunta, né? O procrastinador, geralmente, ele se pergunta, se eu não tenho resultados, como posso querer fazer alguém ter resultado? Como posso querer compartilhar isso com alguém, tá? Por exemplo, o procrastinador, ele tem uma coisa na cabeça dele. Eu sei, mas eu não entro na ação. Eu sei, mas eu não entro na ação, entendeu? E tem uma outra característica também do procrastinador. Ele é um estudante profissional. Cara, um estudante profissional. Tiago tem como ser um estudante profissional? Tem. O estudante profissional é aquela pessoa que, ó, ela mergulha nos livros, ela mergulha no conhecimento em cursos, vê vídeo talvez pra caramba no YouTube, faz cursos e tal, mas não coloca porra nenhuma em prática daquilo que ela aprendeu. Não coloca nada em prática daquilo que aprendeu. A pessoa se torna o quê? Um estudante profissional. Ela se profissionalizou em estudar. Ela sabe de todos os cursos da moda, ela até sabe dos conceitos, mas ela não coloca aquilo em prática. Uma outra característica também que acaba impactando o procrastinador e a procrastinadora é a obesidade mental. Meu Deus, o que é obesidade mental? Está totalmente relacionado com a procrastinação e com o estudante profissional. Ou seja, aquela pessoa que ela está com a mente tão obesa de informações, ela adquire informações, preciso de mais informações, não estou pronto o suficiente, preciso de mais informações para poder colocar em prática, preciso de mais informações para poder colocar em prática. Ela fica cada vez mais cheia de informações e ela continua nesse ciclo, nessa tendência de querer mais informações, esperando que em algum momento ela vai se sentir preparada, porque existe algo dentro dela que está, de verdade, travando ela de agir, tá? Então, isso é obesidade mental. Outra coisa, tem medo de expor que você está começando. Essa também é a característica do procrastinador. Lembra da síndrome do impostor? Falei um pouco sobre isso também, né? O procrastinador, geralmente, ele quer a perfeição em tudo. Ele prefere não fazer se não for perfeito. Então, ele prefere não fazer. Ele prefere o quê? Procrastinar. Ele, isso daqui vai dar muito trabalho, isso aqui vai demorar muito tempo, isso aqui eu vou deixar para fazer depois, porque agora eu não vou ter tempo suficiente para poder fazer isso. Não vai ficar bom o suficiente, ou seja, está buscando sempre a procrastinação, tá? Às vezes, algo que poderia ter sido feito em alguns minutos, talvez vai demorar horas e talvez pode demorar até dias, se é que essa pessoa vai concluir aquilo que ela sabe que deveria ter sido feito. Então, às vezes, uma coisa que seja fácil de fazer, o procrastinador vai fazer o quê? Vai enrolar, né? Vai ficar naquela ali de, não vai ficar perfeito, eu vou deixar para depois e tal, e procrastinando, e continua procrastinando, né? E outra coisa é que o procrastinador está sempre buscando perfeccionismo. Ele sempre está nessa busca de, eu quero que a coisa seja melhor. Eu quero estar sempre fazendo o melhor. E aí o que acontece? Ele está procrastinando no sentido de, quando ele está sempre buscando o melhor, pode ser que ele não entra na ação. Por que ele não faz realmente? Né? Por que ele não conclui? Né? Esqueci de falar uma aqui bem importante. O procrastinador é aquele tipo de pessoa que começa e não conclui. Cara, essa eu sei que é assustadora. E deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui que é bem importante em relação a tudo isso que eu falei agora. Tá? Olha só. O mundo não te paga por nada incompleto. Você quer chegar, por exemplo, Você quer chegar para, de repente, comprar um carro e o carro vir sem duas rodas e sem dois bancos e talvez sem um volante? A não ser que você tenha, né, uma empresa de recauchutagem de carro, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas você gostaria de chegar numa concessionária e querer comprar um carro e o cara falar para você, só tem um negócio aqui. Esse carro ele veio de fábrica sem duas rodas e ele veio também sem um volante, veio sem um banco, tá bom, senhor? Ou tá bom, senhora? Então, se você fosse, por exemplo, vamos imaginar que você fosse comer um risoto de camarão, o cara chega lá para você e fala assim, o risoto de camarão está aqui, mas não tem o camarão. Não tem o camarão. Então, muitas vezes as pessoas elas reclamam ou se questionam dos resultados que ela está tendo. Resultado é fruto de crenças, a gente já falou sobre crenças aqui também, né? Fruto de paradigmas que a gente tem. Inclusive, procrastinar é uma crença, procrastinar é um paradigma, procrastinar é um hábito, entendeu? Muito arraigado, muito forte, entendeu? Que existe nas pessoas. Então,
ela vai lá, ela começa e ela não termina. Quais causas dela começar algo e ela realmente não terminar algo que ela começou? Para e reflete aí agora, nas últimas semanas e talvez nos últimos meses. Quantas coisas que você começou e você não terminou? E que você abandonou, que você simplesmente deixou de lado, que você de repente deveria ter ido um pouquinho a mais e você simplesmente tivesse deixado aquilo de lado. Vou te dar um exemplo aqui agora. Olha só, há 3 semanas atrás, eu me comprometi com você que eu iria fazer aqui 20 lives aqui de aquecimento da maratona. Eu me comprometi que na semana que vem eu vou fazer as lives também, né, da maratona e tal, o lançamento. E aí, imagina se eu chego para você, que eu falo que vou fazer 20, mas aí chega um dia eu vou lá e falto, aí chega outro dia eu vou lá e dou uma desculpa, em vez de começar 7 da noite, começa 9, aí outro dia eu vou lá e não falto. Qual é a crença que você vai criar, por exemplo, sobre quem é esse profissional que está aqui do outro lado? Qual é a crença que você vai criar? É profissional ou é amador quem faz isso? Seja verdadeiro. É profissional ou é amador? Sabe? Pare e pensa um pouquinho sobre isso. Então, olha a mensagem que nós passamos para nós mesmos, né? Ou que nós mesmos passando para a gente quando a gente se compromete a fazer algo e a gente não faz aquele algo, sabe? Nós estamos nos passando uma imagem, uma autopercepção, uma autoimagem de não sermos profissionais, de não sermos bons o suficiente. Logo, isso acarreta no quê? Acarreta, provavelmente, a sua própria crença de merecimento, aquela sua crença de, né, de identidade, na verdade, ela fica cada vez mais fragilizada. Lembra que a gente falou das crenças? A gente falou a base da pirâmide, crenças de identidade, de capacidade de merecimento. Então, na raiz ali, na base dessas crenças de identidade, é onde que está morando, na maior parte das vezes, a procrastinação, entendeu? E é muito importante, gente, olha só, isso aqui que eu estou falando para vocês agora, tá? Reflita um pouquinho sobre isso, sabe? Porque eu sei que às vezes pode ser doído falar, cara, eu achava que eu não procrastinava, mas com todas essas características que nem o Thiago tá me passando aqui agora, eu tô percebendo que provavelmente eu tô procrastinando pra caceta, meu. Eu tô procrastinando pra caramba em várias coisas. E existe um processo realmente para você começar a fazer uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamento, uma mudança de paradigma, uma mudança da forma como você se vê, como você age. Isso está tudo totalmente associado à sua própria autoimagem, do que está no seu subconsciente. Lembra que a gente falou ontem sobre as crenças limitantes? Como que as crenças limitantes estão, de certa maneira, influenciando, impactando nossas vidas em todas as áreas da nossa vida? Então, eu trouxe uma série de características aqui para você. Quantas dessas características, de repente, hoje, elas estão permeando os seus comportamentos, entendeu? Não concluir o que você começa, deixar as coisas para depois, procrastinar, saber que tem que fazer uma coisa e não fazer aquilo, deixar para amanhã, para depois de amanhã, enrolar para poder começar, enrolar para sair da cama, enrolar para acordar, enrolar para resolver as coisas, ficar enrolando, ficar deixando para depois. E esse mesmo programa que está acontecendo, ele se reflete nos frutos que a gente está colhendo hoje nas nossas vidas, entendeu? E eu vou te falar qual a causa verdadeira disso, entendeu? A causa verdadeira disso está na raiz. E a raiz, quando eu digo a raiz, a gente já trabalhou isso em lives anteriores, né? Que é sobre o quê? Cara, qual o seu porquê de se mover? Qual o seu porquê? Se você está aqui esses dias todos aí, ouvindo sobre múltiplas fontes de renda online, liberdade financeira, liberdade geográfica, eu já te fiz essa pergunta. Qual que é o seu porquê de você querer isso? Qual que é o porquê? Sabe? Não, gente, não é sobre o dinheiro, meu. Não é sobre o dinheiro. Eu já te falei sobre isso. Não é sobre o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, cara. É uma ferramenta que vai te proporcionar outras coisas. E se você não tem essas outras coisas que o dinheiro possa te proporcionar, ou que o seu propósito possa te proporcionar, talvez você hoje já seja profissional da sua área, talvez do desenvolvimento humano, talvez do comportamento humano, com coach, com terapia, com hipnose, com alguma dessas áreas, com terapias energéticas e tal, e talvez o teu objetivo principal não seja exatamente o dinheiro, talvez o objetivo principal seja, poxa, eu preciso deixar, eu quero que outras pessoas saibam dessa melhoria que eu tive na minha vida, sabe? Quando eu comecei a utilizar, talvez,
os conhecimentos que eu adquiri, talvez sobre o universo, sobre energia, sobre autocura, sabe? Eu vejo isso, já mentorei várias pessoas com esses objetivos, a pessoa fala, cara, eu consegui me curar, eu me curei emocionalmente, eu me curei fisicamente, entendeu? Saí de situações tóxicas, melhorei a vida financeira e tal, e eu quero conseguir ajudar outras pessoas verdadeiramente também a conseguirem ter resultados assim, sabe? Quando eu penso hoje em fazer esse trabalho que eu faço, esse trabalho que eu desenvolvo, tendo minha equipe, tendo a nossa empresa, tendo todo o nosso compromisso, eu penso muito no meu porquê, entendeu? Por que eu estou fazendo isso, cara? Por que eu estou fazendo isso? É só pelo dinheiro? Será que é só pelo dinheiro? Claro que não é só pelo dinheiro, cara. Tem muito mais coisa envolvida. Eu penso no legado, eu penso no propósito, eu penso, né, na minha existência aqui. Lembra que a gente fez aquele exercício da síndrome do impostor? De ir lá no futuro, ir lá no teu caixão. Tu lembra que você fez isso? Quem estava aqui na live da síndrome do impostor fez esse exercício. Cara, você foi lá no teu caixão, você viu as consequências das crenças do impostor vivendo, da impostora vivendo. Quanto que custa continuar vivendo uma vida sem um propósito? Quanto que custa continuar vivendo uma vida sendo um impostor, sendo uma impostora? Quanto que custa da tua vida você continuar procrastinando, entendeu? Talvez vai vir aqui de novo nesse plano terrestre para poder viver a mesma parada, passar por isso aqui, quando você pode estar aqui realmente numa evolução espiritual e ser mais do que você realmente, do que todos nós estamos sendo nesse momento agora. Faz sentido isso, gente? Tem ficha caindo aí para vocês aí? Né? Tem ficha caindo? Está tomando consciência da importância de se eliminar, exterminar, quebrar, destruir esse diacho dessa procrastinação? Isso não é você. Imagina só, se o universo resolvesse parar por um segundo. Tem noção da catástrofe que aconteceria se o universo parasse por um segundo apenas? Se o planeta Terra ficasse sem oxigênio por um segundo? Se o sistema solar parasse de se mover? Se o planeta Terra parasse de se mover? Se a Lua parasse de rodar ao redor? Só se a Lua já parasse de rodar ao redor do planeta Terra, já dava uma merda tremenda, cara. Então, perceba no universo como que o universo ele cria movimento em tudo que ele faz. Se você for sair na rua, você sente o vento. Isso é movimento, entendeu? E quem não está se movimentando na vida, quem está deixando as coisas tudo para depois, está deixando você destravar a tua vida financeira, está deixando para depois começar no online, está deixando para depois, né, meditar, está deixando para depois você praticar atividade física, está deixando para depois entender quem você é, definir teu propósito, agir, entrar na ação. As pessoas que estão deixando isso para depois, elas estão contrariando leis universais, entendeu? Tá jogando contra o quê? As leis que existem no universo, cara. E como que você vai jogar contra uma lei que existe para todos, entendeu? Como que você vai querer jogar contra essa lei? Então, caiu ficha? Caiu ficha para você? Quero ver no comentário. Caiu ficha para caramba aqui. Pelo amor de Deus. Então, você tem que entender primeiro isso que eu estou trazendo para você. Qual é a importância disso para você, entendeu? Você perceber, falar, cara, admitir isso, cara, admitir, falar, meu Deus do céu, isso está acontecendo, isso está acontecendo. Eu falei para vocês, há uns anos atrás, até 2016, eu procrastinava pra caralho a beça. Tipo, era o procrastinador, etiqueta nota 10 ali, sabe? E eu procrastinava de querer resolver a minha vida, entendeu? Porque eu não queria ver onde eu estava. Lembra que eu falei para vocês sobre o quê? Sobre ver onde você está, para onde você quer chegar? Lembra que a gente falou disso? Então, entenda o seguinte, eu ali, teve um exercício que me deu um choque. Teve um exercício que eu fiz que me deu um choque, que foi o exercício da abastança, sabe? Que era relacionado à vida financeira. Eu tive muitos impactos emocionais, eu não sei quanto de impacto emocional vocês tiveram na vida de vocês na infância, tá? Em relação à discussão, à briga, falta de dinheiro, escassez financeira, essas paradas e tal. Eu tive muito desses impactos financeiros na minha infância, sabe? De brigas entre meus pais, falta de dinheiro, discussões, problemas por conta de dinheiro e tal. Lance de luz sendo cortada, sabe? De ter que, poxa, arrumar um jeitinho de conseguir um dinheiro para a luz não cortar, ficar aquela situação toda e tal. E no meu desenvolvimento da vida, eu fui buscando alternativas de conseguir entender, assim, cara, eu quero evitar ao máximo vivenciar no meu futuro problemas como esse que eu vivenciei
E quando eu comecei a estudar, de princípio eu comecei a entender o quê? Cara, eu quero evitar o problema. Mas quando eu comecei a estudar e me aprofundar dentro disso tudo, eu comecei a entender que aquele ali era um motivo errado. Aquele dali era o motivo errado. O motivo correto é: eu posso prosperar, eu posso crescer financeiramente, eu posso abundar, porque isso é um direito meu. Eu não tenho que querer isso para não viver aquela dor, entendeu? Porque se é esse o meu foco, de querer evitar aquela dor, onde que está meu foco? Na dor, no sofrimento. E eu vou ter o quê? Mais daquilo, eu vou atrair mais daquilo. Tanto que até meus 30 anos de idade era aquilo que eu estava repetindo. Exatamente os programas. Exatamente os programas que eu tinha visto na minha infância. Dívida, dificuldade financeira, briga, documento de carro atrasado, ficar em rotativo de cartão de crédito, entendeu? E quando eu fiz um exercício que eu vou recomendar que vocês façam, cara, isso tem que doer de verdade no seu âmago, entendeu? Se você hoje, verdadeiramente falando, se você fosse olhar hoje a sua abastança, ou seja, abastança é, você tem hoje um custo de vida na vida, né? Para você sobreviver, não estou falando para você viver em alto luxo, não. Estou falando para você sobreviver, você tem um custo de vida. Né? Talvez de aluguel, de comida, talvez você pague um carro, a escola das crianças, transporte, alguma coisa nesse sentido. Se você hoje, de alguma forma, fosse impedido ou impedida de trabalhar, de produzir hoje, se você fosse impedida, simplesmente, de alguma forma, a torneira que jorra o dinheiro para você, de alguma maneira, hoje, fosse fechada. E simplesmente cortou ali. Igual eu falei, né? Cortaram a luz lá, os caras cortavam a luz mesmo, pegavam o alicate e cortava ali a luz. Pergunta para você, se essa torneira fosse fechada, e você, desse momento, a partir de hoje a gente está falando aqui, dia 20 de março de 2021, quanto tempo você teria hoje disponível para você manter a mesma qualidade de vida que você tem hoje com esse montante que você tem hoje? Se você fosse, por algum motivo, qualquer motivo que seja, tá? Qualquer motivo que seja. Talvez, cara, quebrei uma perna, não posso trabalhar. Poxa, eu fiquei doente, não posso trabalhar. Peguei Covid, fudeu, não posso sair de casa. 15 dias, 21 dias agora, eu não posso sair de casa. Eu simplesmente, sei lá, vou ter que viajar para um outro estado e ficar com um familiar lá. Durante um mês vou ter que cuidar dele. Vou ter que ficar em casa por causa do meu filho. Seja sincero para você, você não precisa compartilhar isso comigo, entendeu? É um exercício para você mesmo. Porque isso, gente, tem que dar um alerta aí na sua cabeça. Isso tem que acender um alerta na tua cabeça, sabe? E eu sei que tem muitas pessoas, por exemplo, que vão ser fracas de não querer ver isso, entendeu? E vão procrastinar criando uma ilusão muito louca de que em algum determinado momento, alguma mágica mirabolante vai acontecer para que isso seja resolvido. Talvez que vai ganhar na loteria, que vai achar um bilhete premiado, que vai abrir, né, uma mala de dinheiro ali, né, vai cair na cabeça, que vai achar sei lá, um ticket daquele lá da fantástica fábrica de chocolate, né? Então, reflita, hoje, com o montante financeiro que você tem, se você fosse impedido ou impedida de trabalhar, quanto de verdade tempo você teria com esse montante financeiro que você tem para manter a qualidade de vida que você tem hoje? De verdade, faça essa conta aí rapidinho. É uma semana? É 15 dias? É um ano? É 2 anos? É 5 anos? É 5 horas? Eu estou negativo? Eu estou menos um mês? Eu estou menos 2 meses? Eu estou menos um ano? O montante de dívidas que eu tenho hoje equivale a um ano de quanto que eu ganho financeiramente? Cara, esse é o ponto chave aqui da parada. Eu estou falando com você de procrastinação associado a fonte de renda online. Né? Esse daqui, né? Procrastinação, o aquecimento, né? Tua inimiga para criar múltiplas fontes de renda online. E o que eu estou fazendo com você aqui agora foi a minha promessa para você no começo desse vídeo. Qual foi a promessa? Para você saber onde você quer ir, provavelmente você já sabe,
Né? Para onde você quer ir? Criar múltiplas fontes de renda online. Por isso que você está assistindo, né, esse vídeo, né, do aquecimento da maratona. Então, provavelmente é isso que você quer, onde você quer chegar. Mas eu falei para você que antes de você saber onde você quer chegar, você tem que saber primeiro o quê? Onde você está. Né? Lembra que eu falei disso? Então, eu te trouxe a explicação para poder falar. Você tem que saber onde você está e você tem que saber onde você quer chegar. E agora que você sabe onde você está e onde você quer chegar, o que a gente tem que fazer é se mover. Se mover para sair daí, para chegar nesse outro ponto. Ficou bem claro agora? Cara, mais claro que isso, eu não sei se tem como ser. Pelo amor de Deus. Está muito claro aqui. Está claro para você isso? Ficou claro para você isso? Agora? E aí talvez vai vir o que na tua cabeça? Legal, Thiago, eu entendi o conceito. Só que eu não sei como me mover. Esse é um ponto. Esse é exatamente um ponto. E não importa. Pouco importa se você sabe como. O importante é o que você quer. O importante é o que você quer. O importante é o quê? A decisão. E para falar de decisão, hoje, inclusive, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Vocês sabem que eu estudo o livro Quem Pensa Enriquece com frequência. Inclusive, fica aí a recomendação, quem ainda não leu esse livro, né? Eu sempre recomendo o livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Olha só. Hoje, exatamente hoje, o capítulo que eu caí, o capítulo da decisão. Nada por acaso. Exatamente na página que fala sobre o quê? Procrastinação. E, inclusive, tem um vídeo meu aqui no YouTube, que acho que já está com uns 200 e poucos mil visualizações, sobre o segredo do livro Quem Pensa Enriquece. E quando eu estou falando para você que o importante, primeiro, é você saber onde você está, para onde você quer chegar, você não necessita saber como chegar. Você precisa, primeiro, decidir chegar. Esse é o único pré-requisito para você alcançar alguma coisa que você queira na sua vida. E eu vou falar novamente isso que eu falei agora, porque talvez não tenha entrado na tua consciência da forma verdadeira e valiosa como é. O único pré-requisito para você alcançar o que você quer é você decidir o que você quer. Cara, isso é muito, muito forte. A única coisa, o único requisito, só tem um requisito para você ter alguma coisa, é você saber qual é essa coisa que você quer. Fora isso, depois você vai ter que entrar na ação, claro. Mas muitas pessoas não fazem o quê? Não entram na ação. E aí, logo no capítulo 7 da decisão, vamos lá. Capítulo 7, decisão. Faço questão de estudar um pouquinho aqui rapidinho aqui com vocês aqui. Tá fazendo sentido até então? Tem ficha caindo, orelhão caindo aí. Quem vai continuar procrastinando depois de um conteúdo desse aqui? Você já viu os males que tem para você, né? Quem continuar procrastinando vai ter uma caganeira braba hoje mais tarde, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Olha só, capítulo 7, decisão. Dominando o hábito de deixar para depois. O 7º passo em direção à riqueza. Quem ainda não conhece, quem ainda não leu o livro Quem Pensa Enriquece, talvez não saiba de quem foi Napoleão Hill. Tá? Napoleão Hill dedicou a sua vida a estudar as mentes mais brilhantes e as mentes mais prósperas e ricas que existiam nos Estados Unidos até aquele momento, tá? Então, ele estudou a vida do Thomas Edison, do Henry Ford, do Andrew Carnegie, do Rockefeller, talvez algumas pessoas que você talvez nem tenha escutado falar, tá? Mas umas pessoas, né, extremamente, assim, cara, de alto, sabe, JP Morgan, a galera bizarra aqui, sabe, que criou indústria no mundo, sabe, que de verdade movimentava bilhões e bilhões de dólares, milhões e milhões de dólares já naquela época, que seria hoje bilhões, talvez trilhões de dólares, tá? E olha só, ele fala o seguinte, então ele estudou mais de 25 mil pessoas, não foi uma, duas ou três pessoas, entendeu? Ou 4 pessoas. Cara, 25 mil pessoas durante um período de tempo de mais de 20 anos em que ele fez esse trabalho. Então, não é um trabalho de escola, não é um trabalho de final de semana, não é um trabalho simplesmente qualquer, de um mês, entendeu? É um trabalho de pesquisa aprofundada nas características das pessoas de sucesso e também das pessoas que, de repente, não tinham o sucesso que elas almejavam.
E ele fala o seguinte, olha só, no começo desse capítulo da decisão. A análise apurada da vida de mais de 25 mil homens e mulheres que haviam experimentado algum tipo de fracasso apontou para o fato de que a falta de decisão estava perto do topo da lista das 30 principais causas de fracasso. Isso não é apenas teoria, é fato. Perceba bem, depois de 25 mil pessoas, ele percebeu que as pessoas que procrastinavam, ou seja, a falta de decisão, ou seja, não tomar decisão. E você lembra que eu falei para você qual o pré-requisito para poder alcançar o que quer? Nesse caso, múltiplas fontes de renda online, qual é o pré-requisito? A decisão. Esse é o ponto. Eu já te falei, já te mostrei ainda por onde você está. E agora eu estou falando para você da decisão. É a única coisa que você precisa, a decisão. Aí ele fala, o hábito de adiar as tarefas, a procrastinação, é o oposto da decisão e um inimigo muito comum. Praticamente todas as pessoas precisam trabalhar esse aspecto. Aí ele fala o seguinte, a observação de centenas de donas de fortunas, bem além da marca de $1 milhão, imagina, $1 milhão, na época que ele escreveu isso aqui, é muito mais grande do que é hoje, entendeu? Talvez seriam uns $100 milhões, uns $200 milhões, tá? A observação de centenas de donas de fortuna, bem além da marca de $1 milhão, revelou o fato de que todos têm o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente. Isso quando fazem alterações. Por outro lado, aqueles que não conseguem acumular dinheiro, presta bem atenção nisso aqui, hein? Olha só, hein? Presta bem atenção. Eu estudo esse livro, vai fazer 5 anos que eu estudo isso aqui. Mas não apenas de estudar, de se tornar um obeso mental. Né? Eu ensino isso aqui já tem bastante tempo. Nossos alunos têm resultado, eu tenho resultado com isso. Então, não é apenas uma compreensão vaga do negócio, entendeu? Puxa isso daí para você. Toma presença para receber isso daí para você. Por outro lado, aqueles que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, presta atenção, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões quando tomam muito devagar, bem como alterá-las rápida e frequentemente. Ou seja, a pessoa decide que vai fazer uma coisa, antes dela concluir, agora eu já vou fazer outra coisa. E agora eu já vou partir para outra coisa. E agora eu vou partir para outra coisa. E eu vou partir para outra coisa, eu vou partir para outra coisa, e não conclui nada. Olha, muito importante isso aqui, eu vou ler de novo, tá? Por outro lado, aqueles que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção. Cara, sem exceção. Sem exceção. Quem não consegue acumular dinheiro são pessoas procrastinadoras. Bate o martelo. Pof! Bate o martelo, tá? Tem o hábito de tomar decisões como tomam muito devagar, bem como alterá-las frequentemente, né? Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era seu hábito de tomar decisões com rapidez e determinação de alterá-las lentamente, se precisasse, né, alterar aquela decisão, né? Essa qualidade era tão patente que valeu a reputação de homem obstinado. E foi ela que levou a manter a fabricação do famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos os consultores e muitos compradores insistiam que fossem feitas alterações, né? Em geral, as pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para cobrir as próprias necessidades deixam-se influenciar pela opinião dos outros. Cara, isso é muito louco. Meu Deus do céu, cara. Isso é muito fantástico. Isso é muito fantástico. É uma mina de ouro isso aqui, cara. É uma mina de ouro, de verdade. Olha, eu digo para você, estudar esse livro daqui vai te trazer uns bons milhares de reais ou de dólares, cara. Estudar ele. Eu não estou falando para você ler vagamente, passando as páginas. Estou falando você estudar, compreender, associar, de verdade. Mas sabe o que a maioria faz? Compra o livro e deixa o livro aonde? Lá na estante, procrastinando com a parada. Uma mina de ouro. Uma mina de ouro. Né? Em geral, as pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para cobrir as próprias necessidades deixam-se influenciar pela opinião dos outros, permitindo que meios de comunicação e mexericos da vizinhança pensem por elas, né? E aí, olha que legal essa parada, né? Porque a gente já falou aqui de medo de gravar vídeos, a gente já falou de medo do online, a gente já falou de medo de você aparecer, medo de você vender, síndrome do impostor. Olha quanta coisa legal que a gente falou durante o aquecimento. E aí ele fala o seguinte aqui, ó, opiniões, se você está aí, por exemplo, com medo de opiniões alheias, olha só que fantástico. Opiniões são a mercadoria mais barata da face da Terra.
todo mundo tem várias delas prontas para serem passadas a quem quiser recebê-las. Se você se deixar influenciar pelas opiniões ao tomar uma decisão, jamais terá sucesso em qualquer empreitada, inclusive na transformação do seu desejo em dinheiro. Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mão dos nossos desejos. Então, ou seja, as pessoas, além delas procrastinarem nas suas decisões, deixarem para depois, elas permitirem a síndrome do impostor, elas ainda ficam naquela barreira do quê? A opinião dos outros. A gente já trabalhou isso aqui já antes. Então, a opinião dos outros, cara, pode ser um tremendo problema para você, entendeu? Tremendo problema, porque as pessoas têm opiniões, quanto vale, todo mundo tem uma pancada de opinião para poder dar, e talvez você, né, alguém que esteja aqui, ou alguém que você conheça, esteja paralisado por conta da opinião dos dois, cara. Né? A opinião dos outros. E aí o que acontece? Quando somos influenciados pela opinião alheia, abrimos mão dos nossos desejos. Simples assim. Então, eu estou te antecipando aqui algumas coisas, que na semana que vem a gente vai trabalhar na Maratona Múltiplas Fontes de Renda Online, e verdadeiramente falando, se você quer isso, se você verdadeiramente quer criar fonte de renda online, se você quer alcançar a tua liberdade geográfica, a tua liberdade financeira, gente, você vai ter que superar esse medo, entendeu? Você vai ter que superar isso, já estou te antecipando já isso, sabe? Você vai ter que superar essa ideia da opinião alheia. Por quê? Porque se você continuar a tua vida baseada na opinião alheia, você vai continuar colhendo o mesmo resultado que você tem, cara. Não sei se o resultado é bom, se é ruim, né? Eu acho que só existem resultados, entendeu? Tem resultados que a gente quer e tem resultados que a gente não quer. Esse é o ponto. Continuar procrastinando e continuar nas decisões alheias, né? No que os outros vão falar, no que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. É isso, é aquilo, não estou pronto, não estou preparado. A gente já trabalhou bastante disso nesses últimos dias. E aí, quem vai continuar procrastinando nessa parada? Está decidido? Qual é o único pré-requisito? Qual é o único pré-requisito para você criar múltiplas fontes de renda online? Qual é o único? Só tem um pré-requisito que você precisa. Apenas um. Eu falei dele ainda há pouco, né? Então, eu vou deixar esse livro aqui de lado agora, né? E aqui na frente ele fala uma coisa, né? Que ele fala, né? Ao colocar em prática esses princípios, siga as opiniões e tome decisão e a siga. Não confie em quem quer que seja, exceto naqueles que fazem parte do seu grupo de mente mestra. Por isso que nas últimas lives aí eu falei, por exemplo, sobre o portal Vida Limitada. Por que ele não fica aberto em qualquer momento? Porque eu acredito nesse poder do grupo. Eu acredito no poder do grupo de pessoas se moverem juntas, entendeu? Então, existe uma inteligência coletiva rodando junto. Existe uma inteligência de várias pessoas pensando juntos o quê? No mesmo objetivo, sabe? E existe o quê? Uma contribuição, uma troca. Existe uma forma de se criar a conexão, mesmo que as pessoas não estejam na mesma cidade. Mas energeticamente falando, já existe essa conexão. Por isso que é muito importante as pessoas que estão ao nosso redor a todo tempo, né? Quem estiver ao nosso redor está nos influenciando. Vá para uma casa que todo mundo come saudável. Daqui a pouquinho você vai estar comendo saudável. Vai para uma casa que todo mundo come pizza o dia inteiro. Daqui a pouquinho você está comendo pizza, né, o dia inteiro. Né? Então, esse é o caminho. Por que você deveria superar a procrastinação? Porque é o que vai fazer você agir. Porque é assim que você vai receber feedbacks para poder mudar o resultado. Então, porque quando você age, você recebe feedback da realidade, né, em si, né? Então, sem receber feedback da realidade, não apenas numa ilusão mental, mas receber feedback, né? Porque é agindo que você supera teus medos. Porque você agindo, você vai acessar o quê? Novos níveis de realidade. Porque é superando a procrastinação que você vai criar múltiplas fontes de renda online. Porque é superando a procrastinação que você vai alcançar sua liberdade financeira. E porque é superando a procrastinação que você vai criar a vida limitada. E na maioria das vezes, as pessoas procrastinam porque elas não sabem o que tem que fazer. Elas não sabem. Então, elas enchem a cabeça de tanta coisa, viram lá as obesas mentais, né? Aquela obesidade mental, muita informação, fica aquela obesidade toda e ela não sabe o que fazer.
Então, pelo ela não saber o que fazer, ela não ter um passo a passo, ela não ter uma organização, ela prefere não agir, porque se ela agir pode causar dor para ela. E ela prefere não agir. Esse que é o problema. E esse problema que eu estou falando para vocês é o problema que, por exemplo, vocês veem hoje no mundo online. A internet, da mesma forma que ela é fantástica, de você conseguir achar muito conhecimento, muita informação, mas essas informações elas não estão catalogadas numa ordem específica que vai funcionar para você, entendeu? Não está. Talvez para você poder reunir, organizar isso tudo, talvez você vai errar muito e talvez você vai ficar adquirindo conhecimento, dando o famoso, né, murro em ponta de faca e não conseguindo ter o resultado que você deseja, né? Tendo o resultado que você almeja. Então, por isso que é importante você ter passo a passo, né? E o que não é procrastinação? Procrastinação não é você querer resolver tudo de uma vez. Não é isso também, achar que agora eu entendi que a procrastinação deixa eu resolver a parada toda. Não é assim que funciona, né? Procrastinação é diferente de preguiça. Tem dias que eu quero ficar de preguiça e eu não estou procrastinando. Eu decidi, hoje eu quero ficar, né, mais tempo aqui tranquilo, né? Quero ver um programa, eu quero, sei lá, tocar uma guitarra, eu quero ter um lazer, quero fazer outra coisa, quero ficar de preguiça. Eu me permito isso, tá tudo bem, né? Não procrastinar não é você não querer ter tempo para descanso, entendeu? Ah, entendi. Então, agora que eu vou parar de procrastinar, eu tenho que todo dia acordar, dormir só 4 horas, eu tenho que produzir igual uma máquina, igual um robô, 20 horas por dia. Também não é isso, né? Procrastinar não é você querer ser workaholic, né? Aquela pessoa que ela não faz o que? Ela não tem apreciação para a vida, né? Ela só trabalha, não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, não tem tempo para lazer, não tem tempo para dar uma meditada, não tem tempo para se alimentar. E essa é uma outra crença também em relação a dinheiro, né? Quantas pessoas se matam de trabalhar, cara? Se matam de trabalhar e continuam na escassez financeira. Elas continuam quebradas. Quantas pessoas você conhece? Tem pessoas que, de repente, elas acordam... Eu mesmo. Gente, eu acordava às 5h20 da manhã, eu pegava trem, ia caminhando até a estação de trem, ainda estava escuro, eu ia com um cagaço fudido para a estação de trem. Por quê? Cara, estava escuro ainda, e qual que era a minha estratégia para poder ir? Eu pensava, cara, talvez alguém passe aqui, possa querer me assaltar e tal. Também não tinha lá grandes coisas para poder assaltar, né? Mas, né, quando a gente não tem quase nada, se levar um celular, a gente já fica, né, naquele jeito, né? Então, sei lá, e também a vida mesmo ensina e tal, né? Vale muito mais que qualquer bem material. Né? Então, eu saía de manhã cedinho, o que eu fazia? Todo dia eu fazia isso, quando eu estudava, né, no centro do Rio, lá na Praça 11. Botava um casaco preto que eu tinha, botava o capuz no casaco e botava a mão no bolso. E aí, o que acontece? Eu saía de casa com a cabeça assim, pensando, bom, se tiver vindo um bandido e ele me ver, talvez ele pense que eu sou um bandido. Então, né, talvez ele fique com medo de mim. Mas todo dia eu passava o quê? Por esse medo, passava por esse perrengue. De sair de casa, ter que caminhar ali uns 12 minutinhos mais ou menos, lá de onde morava até a estação de trem de Nova Iguaçu, para poder pegar o Japeri Central do Brasil, né? Ou Queimado Central do Brasil, ou Nova Iguaçu Central do Brasil, 5h59 da manhã. E eu pensava daquela forma, vou botar esse casaco escuro aqui, já que está escuro, a pessoa não me vê, né? Está escura, ela não sabe quem eu sou, não sei quem ela é, vou aqui, né? Porque vira e mexe, no trem eu escutava papos assim, entendeu? E fulano hoje foi assaltado aí, antes de vir para o trabalho. E ficou sabendo que o ciclano foi assaltado. E fiquei sabendo que o fulano perdeu não sei o que e tal. E nessa época, cara, eu acordava cedo, eu trabalhava até tarde da noite, às vezes 1, 2 horas da manhã, e não ganhava dinheiro. Por que não ganhava dinheiro? Eu sei, primeiro, por causa das crenças, por causa do paradigma. Por causa do paradigma. Mesmo se agir, né, os paradigmas também impedem. Certamente impedem. Principalmente se é um paradigma de quê? Ter uma única fonte de renda. Eu apenas troco o quê? Tempo por dinheiro. Eu apenas troco tempo por dinheiro. É ter apenas um trabalho, ter apenas um trabalho. Não adianta também você ter múltiplos trabalhos que você vai continuar trocando tempo por dinheiro. Mas é ter apenas uma única fonte de renda. E quando eu falo esses conceitos, às vezes essa pode ser uma ideia nova para você associar isso na tua cabeça,
na sua mente, né, de que para se criar fontes de renda online, fontes de renda que sejam passivas, o único pré-requisito para isso é a decisão. É o único pré-requisito. Decidir. Eu decido que isso é para mim. Quando eu comecei a ter contato com essas informações, acerca de lá em 2016, eu tomei a decisão primeiramente, mesmo sem saber como fazer isso. E passados esses anos, hoje eu estou te ensinando como que faz isso, porque eu aprendi para mim. E comecei a ensinar para as outras pessoas a fazer isso também. Mas quando eu comecei, até muito desses conceitos pareciam abstratos para mim. E por que talvez esses conceitos de criar múltiplas fontes de renda, ou múltiplas fontes de renda online, ou múltiplas fontes de renda passiva, pode parecer algo para você, talvez assim, nossa, eu não consigo entender isso ainda. Eu sei, porque é com o tempo que você vai lapidar a sua mente, principalmente se você tem um passo a passo certo, principalmente se você tem um conhecimento certo, principalmente se você tem a orientação de quem já fez essa parada. Por isso que o evento na semana que vem, ele vai ser tão importante para poder te mostrar esses passos. E eu vou te mostrar na primeira aula o quê? Como você faz de 2 a 20 mil reais por mês, a mais 20 mil reais por mês, online, seja você que está começando do zero, ou seja você que já tem uma fonte de renda online. Na aula 2, eu vou te mostrar o jeito errado de você criar fonte de renda online. E na aula 3, eu vou te mostrar o jeito certo de você criar fonte de renda online. Verdadeiramente falando, talvez até hoje você esteja assistindo as lives de aquecimento e tal, e você ainda não garantiu sua vaga na maratona, né, que é um evento gratuito. Depois você vai ter a oportunidade, eu já deixo claro isso. Ó, não escondo de ninguém, tem gente que fica escondendo aquela parada, que depois vai querer oferecer alguma coisa, vai querer oferecer um curso e tal, e eu sou muito bem resolvido com isso. Sim, eu tenho um portal, a gente tem um movimento de pessoas que estão comprometidas a sair do lado da limitação financeira, da escassez financeira. Sabe? Então, a gente tem um movimento de pessoas que estão realmente comprometidas com isso e de ter esses benefícios para a própria vida e levar isso também para a vida de outras pessoas, sem egoísmo. E você sabe que eu deixo isso claro para vocês. Tem. O evento é totalmente gratuito, de verdade. Você vai aprender muita coisa, assim como você está aprendendo aqui hoje, nessa live, né? Acredito que você está aprendendo muita coisa aqui. Então, certamente, na maratona você também vai aprender muita coisa. E se chegar no final da maratona, você acreditar que vai fazer sentido para você se juntar a gente no portal, se não fizer sentido também está tudo bem, sabe? Pelo menos você adquiriu um conhecimento que tem um potencial drástico de mudar completamente o rumo da tua vida financeira, assim como mudou completamente o rumo da vida financeira de tantas pessoas. Hoje, inclusive, eu publiquei no meu Instagram, nos stories, algumas histórias de pessoas, sabe? Que saiu de 3 mil reais por mês para 30 mil reais em 2 meses depois, pessoas que manifestaram 2.700 reais, outra que fez uma estratégia online, vendeu 9 mil, teve 6 mil de lucro, sabe? Não é que existem mágicas para as coisas, entendeu? Mas existe um processo para isso acontecer. Mas uma vez que você aprende, meu amigo, minha amiga, é fantástico. É fantástico você, né, ter consciência, ter aprendizado e principalmente entrar, né, na ação em relação a isso, entendeu? Então, muito importante. Eu vou te dar uns passos aqui agora para você começar a resolver essa parada, tá? Primeira coisa que eu vou te recomendar você fazer aqui agora, tá? É você começar agindo de pouco, mas agir. Isso pode parecer tão simples e é. É você começar agindo, mas agir de pouco e se comprometer em melhoria contínua, né? Descobrir a raiz da procrastinação para poder resolver isso. Dentro do portal, lembra que ontem também eu falei sobre as técnicas de reprogramação mental, reprogramação celular? Cara, dentro do portal tem várias técnicas. Técnica neuromânica de reprogramação de crenças financeiras, técnica de reprogramação da vida ilimitada, de visualizar o teu futuro, entendeu? Porque se falta também a imagem do futuro, a pessoa não se move. Tem a técnica da lei do perdão, de trazer o entendimento, né, dos anos atrás, né? Então, esse também, né, do que tem acontecido na tua infância lá. Então, seguir as técnicas é bem importante, tá? É você soltar as amarras que te travam e estar decidido a começar do ponto que você está, sem esperar a perfeição, tá? Eu vou passar aqui para vocês uns exercícios aqui práticos aí para vocês, tá? Para vocês começarem a se mover, tá? Você vai definir agora aí, ou seja, pô, você está falando de procrastinar, o que a maioria das pessoas fazem?
Ah, tá bom, depois eu faço, né? Depois eu faço essa parada, né? Tá bom, passa aí, Thiago, que depois eu vou fazer. Olha o procrastinador agindo já. Olha só, você vai definir agora mesmo, quais são 3 ações mais simples que você deve fazer amanhã, tá? Ações que sejam simples. Simples. Quando eu tô falando simples, é tipo assim, eu vou vou me mudar para outro país. Porra, meu, essa daí não é uma ação simples, né, cara? Olha quantas coisas você precisa para poder se mudar para um outro país, né? Pensa em ações simples, etapas simples, pequenos programinhas e defina só 3, tá? Quais são as 3 coisas mais simples que você tem que fazer amanhã, tá? Como a gente está falando de mundo online, eu vou te dar aqui algumas recomendações. Por exemplo, amanhã eu vou criar um canal do YouTube, vou gravar um vídeo e vou publicar um vídeo. Tudo isso amanhã. Vou fazer isso amanhã, essas 3 paradas. Tá aí, ó. Criar um canal do YouTube, gravar um vídeo e publicar um vídeo. Pode ser. Outra coisa. Não, amanhã eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar, vou profissionalizar o meu Instagram. Eu vou alterar a minha bio, quem não sabe bio, né? Aquela descrição que tem lá no teu perfil, né? Ali que você vai ter teu nome, tem o que você faz e tal. Gente, o Instagram hoje é o nosso cartão de visita, cara. A pessoa chega no teu Instagram, ela entende teu cartão de visita. Tem ali o teu contato, tem ali o que você faz, o que você resolve na vida das pessoas. Então, de repente, é isso. Amanhã eu vou alterar minha bio no Instagram, vou mudar a foto e eu vou fazer uma publicação que, de repente, ajude o meu avatar. Uma publicação sobre o meu negócio, sobre meus atendimentos, sobre algum conhecimento que eu tenho, talvez sobre essa live daqui de hoje de procrastinação, é umas ideias aí de ação. Outra coisa, amanhã eu vou definir o meu destino. Quem lembra da live de destino que eu fiz, da importância de se ter um destino para você que vai atuar no online, tá? Ou você que já atua no online. Parar de vender, por exemplo, terapia, parar de vender, por exemplo, psicologia, parar de vender constelação, vender atendimento de coaching, parar de vender isso, porque não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem o quê? O resultado. Elas querem o resultado do que isso traz para a vida delas, entendeu? Esse que é o ponto. Elas querem o resultado. Então, lembra que eu fiz a live falando de destino? Talvez amanhã você vai fazer 5 destinos, né? Vai decidir um destino. E, de repente, você vai colocar esse destino no Instagram e no YouTube, para as pessoas saberem de verdade que é dessa forma que você atua, tá bom? Então, passei algumas ideias para você aí, tá? O que mais? Aí eu quero te perguntar, o que mais você pode fazer? O que mais que você pode fazer, né? Mas eu digo que mais, se você está procrastinando, 3 ações só, cara. 3. Esse é um problema também dos procrastinadores, eles querem colocar muito mais coisa. Né? Por exemplo, eu fiz uma live agora, essa semana, fiz uma mentoria essa semana com o Johnny, ele falou, cara, estou procrastinando muito e tal. Aí ele falou, eu vou, então o que você tem que fazer? Ele, cara, vou ler o livro, quem pensa que quer assistir 1 hora. Aí eu falei, tá bom que você vai ler 1 hora. Se você não está lendo ainda 1 hora, cara, não vai colocar 1 hora, gente. Não coloca logo 1 hora. Se você não lê, não vai colocar 1 hora. Você tem que colocar primeiro o quê? De pouquinho em pouquinho. Lembra que eu falei? Esquece a ideia de querer resolver tudo de uma vez, entendeu? Mas fazendo as coisas de pouquinho em pouquinho. Esse que é o ponto-chave da questão. Olha, passei para você atitudes práticas, porque eu gosto de passar atitudes práticas. Claro que a gente, né, não vai resolver a procrastinação por completo com essas 3 etapas só. Dentro do portal a gente tem técnicas também que ajudam a te destravar disso,